ano B, sejam todos bem-vindos à nossa videoaula de língua portuguesa dessa semana. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa discussão sobre substantivos, que é uma classe de palavra muito utilizada na nossa língua portuguesa. Fazendo uma rememória da nossa videoaula da semana passada, nós estudamos substantivos próprios e comuns, que de fato que substantivo é a palavra que serve para dar nome a tudo que existe. Seres, lugares, objetos e emoções. E como diz no próprio texto, na página 72, os substantivos eles podem ser próprios e comuns. Comuns são aqueles que nomeiam os seres em geral. Por exemplo, arco-íris, cidade, cadeira, de uma forma geral. Já substantivos próprios são aqueles que nomeiam pessoas, países, estados, cidades, lojas e animais. Ou seja, seres em específico. Quando eu digo que a minha cidade, o nome da cidade que eu moro é Sumé, nós temos aí um substantivo próprio, porque ele está nomeando uma cidade em específico. Quando eu falo o nome cidade, de uma forma geral, eu estou falando de todas as cidades que existem. Então, nós temos aí um substantivo próprio. Mas, nessa aula de continuidade, eu venho trazer para vocês que os substantivos, eles se classificam de outras maneiras, além dos substantivos próprios e dos substantivos comuns. E hoje, na nossa aula 24, hoje é a nossa 24ª aula, nossa 24ª videoaula do ano, nós temos os substantivos simples e os compostos, que a leitura do texto base vai da página 73 a 76. E hoje nós vamos começar de uma forma diferente. Hoje nós vamos realizar a nossa aula conjunta, mas iniciando com a interpretação textual. Antes eu sempre dava as orientações e fazia os conteúdos, as explanações de conteúdos, onde as regras gramaticais vinham antes. E hoje eu vou começar a partir do texto. E esse texto ele está na página 73 do nosso livro didático. Então, nesse momento, eu convido você para abrir o seu livro na página 73 e juntos nós vamos ler esse texto em forma de quadrinhos. Os quadrinhos da Turma da Mônica, onde nós conhecemos tanto nesse mundo aí do desenho, do gibi. E o quadrinho, ele diz o seguinte, vamos ler? Turma da Mônica em arco-íris. E nós vemos aí a Magali, que ela visualiza no céu um arco-íris e de repente ela bate com franjinha, né? No terceiro quadrinho, e ele fala, desculpe, franjinha, foi mal. Franjinha responde, não foi nada, Magali. E Magali responde, é que eu estava tentando achar o fim do arco-íris. Dizem que tem um pote de ouro lá. E Franjinha desacredita no que ela diz e cientificamente explica que não tem nada a ver com esse mito do pote de ouro, que o arco-íris acontece quando os raios de sol passam pelas gotinhas de chuva que formam esse efeito colorido. E nós vemos aí que ela desacredita totalmente e no final nós vemos dois duendes fugindo dos personagens da Turma da Mônica, né? Muito legal esse quadrinho. E através desse quadrinho foi retirada algumas falas dos personagens para que possamos compreender a diferença entre substantivo simples e substantivo composto. E nós temos aqui, na parte um pouco de gramática, os dois quadrinhos de onde as falas foram retiradas. E as falas são... Quando os raios de sol passam pelas gotinhas de chuva, formam esse efeito colorido. Muitas vezes, um furinho numa mangueira borrifa água, produzindo um pequeno arco-íris. No segundo quadrinho que nós temos aí, na página 75, há um substantivo formado por duas palavras. Vocês podem identificar aí de casa qual é esse substantivo que é formado por duas palavras? Se você disse arco-íris, você está correto. O substantivo arco-íris, ele é um substantivo composto. E tia Viviane, qual é a diferença do substantivo simples para o substantivo composto? Vou agora dizer para vocês. Os substantivos, como diz aí no texto, eles podem ser simples e compostos. Os substantivos simples são os substantivos formados por uma palavra só, como, por exemplo, gotinhas, chuva, mangueira, água, CD, cadeira.
Já quando eu falo em substantivo composto, são os substantivos formados por mais de uma palavra, como, por exemplo, arco-íris. Arco-íris é um substantivo composto porque ele é formado por duas palavras, separado por um pequeno traço. Só que aí, pessoal, nós temos que nos dar conta que os substantivos compostos, eles são formados por duas palavras e eles podem estar, essas duas palavras podem estar formando o substantivo, de maneira que as duas palavras estejam divididas, separadas por um tracinho, como essas duas palavras podem estar juntas. Por exemplo, na palavra girassol. Girassol é um substantivo composto. Por esses substantivos compostos, eles podem estar separados, as duas palavras, por um tracinho, cada palavrinha no seu lugar separada pelo traço, ou elas podem estar juntas, sem separação nenhuma. Mas a partir do momento que nós lemos essa palavra, nós nos damos de conta que aí tem dois substantivos. Por exemplo, quando eu mentalizo a palavra girassol, eu sei que essa palavra, ela tem gira e sol, ou seja, dois substantivos compondo uma palavra. Então, essa é a diferença dos substantivos simples para os substantivos compostos. Os substantivos simples são os substantivos formados por apenas uma palavra, como, por exemplo, chuva, mangueira, sol, água. E os substantivos compostos são aqueles substantivos formados por duas palavras, como guarda-chuva, arco-íris, girassol, couve-flor e no nosso português existe outra infinidade de substantivos compostos. Então, hoje na nossa aula nós aprendemos sobre essas duas classificações a mais dos substantivos. Agora já sabemos o que são substantivos comuns, próprios, compostos e simples. E para aqueles meus alunos da modalidade remota, aqueles que estão apenas em casa, ao finalizar essa aula, vocês vão responder a interpretação textual da página 75 e também as atividades e o aprendendo um pouco mais da página 76. Finalizando, você vai me mandar o seu feedback para que nós possamos fazer a correção. E para os meus alunos da modalidade híbrida, para o dia que você vai ficar em casa, a atividade extra classe é o Conhecendo o Texto da página 75. Apenas as cinco questões do Conhecendo o Texto da página 75. A atividade da página 76 não será feita pelos alunos da modalidade híbrida, pois essa atividade, para os que estão na modalidade híbrida, vai ser realizada em sala de aula, tá bom, meus amores? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, espero que tenha contribuído muito com o aprendizado de vocês, e é isso. Desejo a todos um ótimo dia de estudos, um grande beijo a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!